Olá a todos os navegantes e tripulantes da Arca. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando durante um plantão como vigilante aqui em uma empresa, das 18 horas às 6 da manhã, 12 horas. E começou espontaneamente no dia 3 de junho, onde eu falava que na madrugada, sozinho, diante de todas as ameaças e perigos. E na época eu estava sem dados móveis no celular, sem a rede móvel, né? Tinha uma conta atrasada, eu não paguei, estava sem, e não queria pagar, enfim, estava bem sem o celular nessas 12 horas. Aí eu comecei a orar, comecei a falar com Deus e as coisas começaram a acontecer. Começou um relacionamento sincero de pai com filho. Filho meio que distante, meio que pródigo, né? Como sempre. Eu tô aqui gravando para vocês, não é na condição de alguém que é melhor, mais santo, que é perfeito. Isso não tem. Eu tô aqui gravando justamente por ser o mais miserável, mais imperfeito dos servos de Deus que Ele já botou na face da terra. Mas me reserva o direito, sim, não só de errar, que é humano, como de me levantar, né? E clamar a Deus pelo perdão, pelo conserto. E aí Ele faz o que eu não posso fazer, que é o conserto. Não tem um servo de Deus. Eu sempre cito Davi, o rei Davi, o filho dele, o rei Salomão, como exemplos. Não tem um que não tenha errado. O que nós temos é o conhecimento da obra que eles realizaram a serviço do reino de Deus, editado, né? Ali conta só a parte que interessa. Conta as grandes maravilhas, as grandes obras que esses servos fizeram. Alguma escorregada ali é contada, mas tudo em prol de um objetivo maior, que é a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a criação, toda a Bíblia aponta para Jesus. Então é isso, gente. Não é na condição de alguém melhor do que vocês que eu estou aqui gravando. E o segundo vídeo eu gravei no dia 3 de julho, véspera da minha aniversário, a data de aniversário de 18 anos. Foi quando eu saí de uma hospitalização e quase me custou a vida. E naquele dia 4 de julho, seguindo a minha intuição, seguindo tudo aquilo que aprove ao Senhor me dá, né? Eu fiz os jogos que são uma promoção da minha web rádio para os nossos patrocinadores. Eles já pagam para manter a nossa programação. E eu, como cortesia, como cashback, eu faço isso. Eu uso a fezinha. Para quê? Para ter uma atração na rádio, para ter um diferencial lá e atrair a atenção deles, porque são pessoas dos mais variados níveis sociais. Ali eu tenho deputado estadual, deputado federal, tenho empresário, tenho desempregado, tenho pequeno, médio, grande, pessoas de todos os níveis, de todas as posições sociais. E não dá para nivelar, já é uma proeza a rádio conseguir ter um grupo de WhatsApp que já chegou a ter 200 pessoas, hoje está com um pouco mais de 70, em torno de 70 pessoas. Mas pessoas que acompanham fielmente nossa programação diariamente, me vendo falar abobrinhas, né? Temos um quadro lá, Sabor e Saber, onde eu cozinho abobrinhas, sou especialista em várias receitas de abobrinha, é a base da minha dieta. E eu falo que as abobrinhas que eu cozinho são tão boas quanto as que eu falo. Um abraço especial nessa madrugada para o pessoal do grupo, do WhatsApp, Comando da Arca. Então é isso, gente. Naquele dia eu fiz os jogos da rádio e
2 bilhetes fizeram 14 pontos. Quase que a gente fica milionário. Embora o dinheiro fosse ser dividido por 25 pedaços, né? Ninguém ia ficar milionário, porque o bilhão ia ser dividido. Mas já pensou que coisa? A rádio que ganha um prêmio e divide com os seus patrocinadores. Isso é maravilhoso. Eu vou virar aqui a câmera e deixar focado no céu. Se é que eu vou conseguir fazer isso. Não, é melhor eu nem tentar. Como vocês podem perceber, a preocupação com edição aqui é zero, né? A gente não está preocupado com nenhuma superprodução. Aqui não tem corte. Aqui não tem... Nesse momento, nessa proposta de você falou com seu pai hoje, uma pergunta, né? A gente quer fazer na emoção do momento. E assim foi, a emoção daquele dia 3 de julho foi ter quase deixado a rádio milionária e poder dividir com os patrocinadores um prêmio milionário. Agora, hoje é surpreendente. Você já falou com seu pai hoje, depois de toda essa reconciliação com Deus Pai, eu clamei nesses últimos dias para que Deus me mostrasse mesmo como amar a Jesus, como ter verdadeira paixão e adoração pelo Senhor Jesus. Muito me cobrando, porque eu vejo essas pessoas dando testemunho de que ama Jesus e tal, eu vejo aquilo, muitas vezes até canalha que eu sou, julgando, achando que é falsidade, sabe, achando que é comercial, mas sempre pensando, será que tem jeito de amar Jesus? Porque Deus, eu consigo entender como um pai rígido, um pai austero, mas amoroso e sempre zeloso conosco. Quando a gente percebe que ele está distante, a gente verifica, como foi no primeiro vídeo, que não foi ele que se ausentou, que fomos nós quem nos distanciamos dele. Ele sempre ficou no mesmo lugar. Ele está lá. Agora Jesus eu consigo entender do ponto de vista histórico, consigo entender a missão dele, consigo reconhecer que não há outro nome pelo qual a gente possa ser salvo. Eu consigo reconhecer que ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Mas daí a ter essa adoração, esse amor, essa devoção, amar um irmão, eu não consigo. Eu consigo mais entender e amar como mãe, a mãe de Jesus, do que o próprio Jesus. Estou confessando isso para vocês. E pedi isso como tema desses 4 dias de trabalho aqui, né? Sábado e domingo durante o dia, meditei muito nisso. Ontem à noite vim para cá e, para minha surpresa, às 3 da manhã de ontem, sobrenatural desceu nos céus aqui da minha região. Luzes no céu, luzes assim, sobrenaturais, como se fosse estrelas bailando. Surgia do nada, de repente começava a circular, aí entrava outra na ciranda, e um carrossel de 2, 3 estrelas subindo, descendo, evoluindo, com uma intensidade como a da estrela da alva, né? O planeta Vênus, que desponta do céu aí nas primeiras horas da madrugada, na linha do horizonte. Atrás de mim está Rio Claro, na minha frente está Mojimirim. Então, a estrela d'alva está ali na minha frente. Vou até mostrar para vocês, vai. Já que eu não consigo virar a câmera pela câmera aqui, pelo aplicativo, eu viro o celular. Então esse é o céu noturno.
E no primeiro momento eu fui tomado de espanto, de temor, não de terror, mas de temor, porque diante do sobrenatural, o nome já fala, não tem como você ficar natural, né? Ainda mais aqui, sozinho, isolado, numa indústria, no meio do distrito industrial, áreas vazias aqui, amplas, tudo conspira para a gente ficar amedrontada, mas eu senti um medo, eu senti um temor, e fui falando com Deus, e fui filmando, e toda vez que eu apontava a câmera do celular, as luzes sumiam, eu desligava o celular, elas voltavam, e assim foi até às 6 da manhã. O temor foi tanto que eu esperei o dia clarear bastante antes de ir embora. E o que eu vou dizer é que o mais importante é que isso veio resolver um conflito interno meu muito grande. Eu pude abordar alguns pontos do meu passado, pude falar disso com meu filho e eu consegui resolver internamente, no meu coração, uma coisa que estava me torturando. E isso foi um catalisador, isso foi um pivô para resolver esse conflito interno. E hoje, para minha surpresa, né, eu que sempre fui uma pessoa medrosa, antes de me converter ao Evangelho, tinha medo, terror. Eu me surpreendi voltando para cá, né? Voltando, apesar de todo o fenômeno da madrugada, eu voltando para o último dia da semana, da minha semana, né? Que é a escala 4x3, e tendo que voltar para cá, para passar mais 12 horas, madrugada adentro, e sabendo que poderia ter de novo um fenômeno. E eu estava aqui em jejum e oração. Hoje eu não trouxe lanche, eu não trouxe jantar nenhum, comida alguma, não trouxe a cafeteira, não trouxe nada. Eu saí de casa às 5 da tarde e assim, 5h10 da manhã, eu permaneço apenas com água e orando, clamando a Deus, falando com alguns membros do grupo, no privado. Aí eu coloquei um louvor que muito marcou a minha vida, que é o DVD Eu Te Amo Tanto, do irmão Lázaro, falecido irmão Lázaro. E eu estava na quarta faixa, o quarto louvor, e as luzes voltaram. E foi maravilhoso. E eu mostrei para as pessoas em tempo real e pude registrar alguma coisa. Ainda brinquei com o evento, falei com Deus, né? Porque eu não passo por mentiroso, Senhor. Eu sei que se o Senhor quisesse que mais alguém além de mim visse essas luzes, essas pessoas estariam agora fazendo o que eu estou fazendo, em vigília e oração de madrugada, olhando para o céu, porque do céu vêm os sinais. E se as pessoas estão dormindo, porque elas têm outras coisas para fazer, amanhã vão trabalhar, então não é por vídeo, né? Mesmo porque por vídeo gera sempre aquela dúvida. Mas será que é real? Será que esse rapaz não está querendo se promover? Não estou querendo me promover nada. Eu estou querendo simplesmente continuar fazendo os alertas que eu tenho feito. Jesus Cristo está voltando. Os fenômenos que eu registrei no céu dessas 2 madrugadas são fenômenos que estão sendo vistos no mundo inteiro desde novembro do ano passado. A questão aí com os DROVNIs, né? Eu tenho 4 anos de Força Aérea Brasileira. Dos meus 55 anos de vida, 50 eu passei dedicando à aviação, ao estudo, à apreciação. É o assunto que me encanta, a aviação, tudo que diz respeito ao aeroespacial, né? Eu era o tipo do garoto que
Na escola, na época de escola, eu escrevia para a NASA para receber folders, materiais publicitários da NASA. Eu e um primo, a gente escrevia, recebia carta, envelope cheio de pôster, cartazes, material, prospectos. Então, eu posso garantir para vocês que o que eu vi é sobrenatural. Não é um trem de satélites da Starlink, não é nenhum satélite orbital chinês, não é balão, não é avião. É realmente o sobrenatural. O que é, eu não tenho condição de afirmar, mas o que não é, eu já pude elencar para vocês. E eu não sei o que vai acontecer agora, num quarto vídeo dessa série, mas eu saio daqui hoje profundamente transformado por esse avistamento. Porque em situações anteriores, quando eu tive a oportunidade de contemplar algo assim, eu corri, apavorado. Apesar de sempre ter sido curioso e sempre ter desejado ver, eu, quando tive a oportunidade, lá no ano 2001, eu vi e me apavorei e corri. E dessa vez não. Dessa vez eu fui surpreendido numa madrugada, voltei na outra e nas duas madrugadas eu tive essa experiência. O que eu entendo com isso? Jesus está trabalhando. Eu estou pedindo para conhecê-lo de uma forma realmente sobrenatural, uma forma definitiva, uma forma como eu ainda não o conheço. E Ele está ouvindo as minhas orações, porque eu falei com meu Pai hoje. Um ótimo dia a todos. Eu vou para casa daqui uns minutinhos e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.